Glória, queremos aqui, Papai do céu, pedir a Ti, Senhor dos Exércitos, que abra nossa mente e nosso coração para receber Tua palavra, Senhor da glória, e guardá-la na tábua do nosso coração para não pecar contra Ti, Pai. Usa a Tua serva, Pai, em nome de Jesus, usa o Teu vaso, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós pedimos. Amém e amém. A pastora Eliana está com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, glórias a Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, né? Aleluias. Santo, santo, santo és o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Aleluias. Aleluia, Jesus. Vamos ler somente o versículo 45, amém? Aliás, fazer melhor, meus irmãos. Vamos ler do 45 ao 47. Vou estar lendo, os irmãos me acompanhem com os olhos, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que com lança, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Só até aqui. Mais uma vez vamos orar ao Senhor, amém? Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos que até aqui nos ajudou, Senhor. E neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, abra o meu coração, abra o coração da tua igreja, a nossa mente, Pai, para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos ser direcionados pelo Senhor, precisamos ser guiados pelo Senhor, Pai, e através da tua palavra, Senhor, por este maná que cai do céu. Queremos ser aqui, Pai querido, saciados, Senhor, cheio, cheio, cheio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo, santo és o nome do Senhor. Irmãos, sei que os irmãos já têm visto muito esta palavra, né? Glória a Deus. Já tem sido pregada aí, hoje é a 6ª vez. E os irmãos devem ter ouvido também essa palavra em várias outras pregações. Mas a palavra do Senhor nunca é demais. A cada dia ela se renova e ela fala conosco, né? Aleluias. E ela vai de encontro àquele momento que você está. Talvez hoje seja o dia de você mesmo receber essa palavra. De você receber a bênção do Senhor, a vitória do Senhor através da palavra dele. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, os gigantes, eles existem. E eles são muitos. E eu não sei quais os gigantes que têm se levantado na sua vida. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma enfermidade, talvez seja algo que você busca ali, né? Uma transformação, libertação para sua casa, seu filho. Talvez seja um problema financeiro.
Enfim, são muitos os gigantes que se levantam em nossas vidas. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor não te chamou aqui para medir esses gigantes. Glória a E Deus. nem para fugir deles. Aleluia. Mas sim para que você venha confiar no nosso Deus, Louvado que seja Ele vai fazer você vencer esses gigantes que assolam a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu mudar aqui esse fundo, que ele está, eu não sei se é a altura, pastor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, está melhor. Glória a Deus. Louvado seja. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Deus te chama aqui esta noite para ser um vencedor. Aleluia, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei, igreja, eu sei que os gigantes, aliás, os gigantes, eles são muitos, mas nenhum é maior do que o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Nenhum chega nem pertinho do tamanho do nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu sei, igreja, que nós somos vencedores, porque Cristo assim nos diz. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Mas, igreja, um vencedor, ele não nasce um vencedor. O vencedor, ele é feito, ele é preparado, é com fé, com confiança no Senhor, que assim nasce um vencedor, que assim nós podemos vencer. E esta palavra, ela vem nos contar aqui uma história, a história de Davi e Golias. Como muitos já viram essa história, mas é impossível chegar ao meio dessa mensagem sem passar aqui, fazer um resumo dessa história, dessa batalha, onde ali havia um povo, filisteus de um lado, povo de Israel do outro, e no meio um grande vale. E ali houve uma batalha, Israel convocada a lutar contra aqueles filisteus. E no meio daqueles filisteus se levanta um gigante de 3 metros de altura. Era grande, irmãos, grande. Tanto que o exército de Israel, não havia nenhum homem sequer para enfrentar aquele gigante. Todos temiam, todos ficaram com medo daquele gigante. E a palavra do Senhor vai dizer que durante 40 dias esse gigante vinha até ali afrontar o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Vinha afrontar o exército, e não era só uma vez por dia, não, era 2 vezes por dia. Foram 80 vezes de afrontas àquele exército. Mas, igreja, nós sabemos, aleluias, que há um homem entre ali aquele povo, um homem de pequena estatura, onde ninguém dava nada por ele, que ali ele chega ali e vê aquele gigante ali afrontando o exército de Israel, e ele toma uma atitude de ir até, eu vou lutar contra esse gigante. Quem é esse que faz essa afronta contra o nosso Deus? Porque quando o gigante se levanta contra a sua vida, ele está se levantando contra o nosso Deus, igreja. Porque é Deus que peleja por nós, é Deus que guerreia por nós. Ele está afrontando o Deus vivo, porque nós somos povo do pasto, do seu pasto, do pasto do Senhor. Nós somos ovelhas do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluias. E Davi enfrenta aquele gigante. Aleluias. E vence aquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Igreja, e aqui nós podemos tirar várias lições desta palavra, destes acontecimentos para as nossas vidas. Glória a Deus. E a primeira lição
que eu tiro dessa história, que nós tiramos dessa história, é que um vencedor é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta, igreja, para nós estarmos lendo alguns versículos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui o versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque temiam grandemente. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos aqui, igreja, que nós não devemos, aleluias, ouvir os pessimistas. Porque quantas e quantas vezes você tem entrado numa batalha, aleluias, contra ali um gigante que tem que ser levantado na sua vida, talvez seja no seu lar, na sua família. Às vezes você está ali lutando, chega alguém e fala: ó, ei, você não vai vencer não. Você não vence, você está lutando à toa. Ei, aquele ali, ó, aquele teu filho, aquele teu marido, não adianta orar por ele não. Ele não muda não. Você tá achando que ele vai mudar? Você está achando que ele vai largar, vai deixar de ser quem ele é? Não. Ei, não adianta você sair para procurar emprego ali, levar seus currículos, não. Ninguém vai te chamar, não. Muitos são aqueles que se levantam, são os pessimistas. É verdade. E a palavra do Senhor nos encoraja, irmãos, a não ouvir essa voz dos pessimistas. Que são vozes, irmãos, são pessoas usadas pelo Satanás para nos fazer desistir da nossa vitória, para fazer-nos desistir de ser um vencedor. Aleluias. Então não ouça as vozes que se levantarem na sua vida. Somente ouve a palavra, a voz do Senhor. Palavras de encorajamento, palavras que vão te levar a ganhar esta batalha. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição: um vencedor é aquele que olha para os seus gigantes e vê as possibilidades de vencê-lo e não olha para trás. Vamos ler aqui, aleluias, os versículos 14 e 16. 14 ao 16. Diz assim: e Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um vencedor é aquele que vê, que olha para o gigante, não foge, mas olha para ele e vê que você tem força para lutar, que você pode vencer, porque você tem fé, porque você confia naquele nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que guerreia por nós, é o Deus dos exércitos. Glória. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E você vê as possibilidades, igreja. Você não olha para trás, você olha para você, olha para o seu passado e vê a sua história, o que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Você olha para aquelas batalhas que você enfrentou lá atrás, que Deus te deu vitória. E você olha para esse gigante e fala: assim como eu venci aquele gigante lá atrás, eu vou vencer você agora. Glória a Deus. Aleluias. Nós temos que olhar para as possibilidades. Aqui, Davi era um jovem. E ele era o mais novo ali daqueles irmãos. E naquela época, ali quando fazia certa idade, acho que, se eu não me engano, uns 20 anos, os jovens já tinham que se alistar para o exército. E ali somente esses 3, né? O comandante Joabe,
vai na casa de Jessé e vai, ó, vocês três aqui vão servir o exército. E ali Davi era o mais novo, né? Porém, igreja, aleluias, Davi, ele era um moço jovem, mas ele era aquele jovem que tinha um coração puro, um coração segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor fala que ele não era um soldado, mas ele apacentava as ovelhas. E ele levava ali no seu cajado. Ele era um pastor de ovelhas. E ali a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que quando ali ele estava apacentando aquelas ovelhas e de repente aparecia um urso, um leão, ele via as possibilidades de vencer. Sabe por quê que ele via a possibilidade? Porque aquele que estava com ele era o Deus dos exércitos, aquele que faz vencer, aquele que o busca, aquele que confia, aquele que tem fé. Aleluias. E Davi, ele vai, apresenta-se a Saul, aleluias, nesse dia desta batalha. Glória a Deus. Aleluias. E ele sabe que ele pode vencer, porque ele vai vencer não é com as forças dos seus braços, mas sim com o Senhor. Aqui, ó, que está guardado aqui, ó. Deus está no coração de Davi. Glória a Deus. A palavra de Deus está no coração de Davi. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olha para esse gigante que se levantou na sua vida. Olha para ele, avalie esse gigante. Assim como Davi fez, Davi olhou para aquele gigante e Davi já sabia o que tinha que fazer para vencer aquele gigante. Olhe para esse gigante e ore, porque as armas que você vai lutar é com a sua fé, com a sua oração, e você vai vencer, vai ser um vencedor. Tenha fé. Glória a Deus. Você irá vencer. Aleluias. Glórias a Deus. E a terceira lição, igreja, que nós tiramos aqui desta palavra, dessa história: um vencedor precisa lidar com seus críticos. Vamos ler lá no versículo 28 e 30. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 28 e 30. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui, igreja, Davi enfrenta o seu irmão mais velho. Aleluias. Aqui, Davi chega ali, né, e ele vê aquele gigante afrontando ali aquele exército, e fala: mas o que esse gigante quer? Né? Aí Eliabe olha para Davi com desdém, porque Eliabe, ele já sabia que Davi foi escolhido a rei de Israel. Ali não estava somente um garoto, ali não estava somente um menino, mas sim estava o rei de Israel. Ali ele estava ali naquele lugar, ensinando para aqueles soldados a ser um soldado, ensinando para aquele rei Saul a como ser um rei. Porque aqueles irmãos de Davi, eles eram fortes, grandes, mas eles não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. O rei Saul fala a palavra que ele era o maior de todos, mas ele não tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Eliabe olha para o seu irmão já com desdém, com criticando. Você não está, cadê aquelas poucas ovelhas que você cuida? Sabe o que Eliabe estava falando? O que você está fazendo aqui? Você devia estar no pasto, cuidando daquelas pouquíssimas ovelhas lá. Aqui é lugar de homem, de soldado igual eu. Você não tem que estar aqui não.
O que ele quer fazer aqui? Mas Davi fala para Eliabe, é como se Davi fala assim: o que você quer? Que você tá? Olha aquele dia que ele fala, aleluias. Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Não há razão para isso, meu irmão. O que eu fiz agora? Como Eliabe vivia criticando o seu irmão. Mas Davi, aleluias, ele sabia lidar com os críticos. E quando a crítica, então, ela vem com ira. Muitas das vezes, aquele que está do nosso lado, da nossa própria casa, aquele que é da nossa própria família, que devia te apoiar, é ele que vem te criticar. Muitas das vezes você acerta todas as vezes, mas você erra uma vez e você é apedrejado por isso. E ali Eliabe faz as críticas contra Davi. Mas o que fazer nesses momentos, igreja? Quando encontramos pessoas assim, nós vamos discutir com eles? Não. Nós vamos bater boca? Não. Nós vamos brigar, xingar? Não. Porque nós temos que saber, igreja, que nós lutamos não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades malignas. Aleluias. Os que têm se levantado dentro da sua casa contra você, você pode ter certeza, o mal está usando eles. Então Davi, ele toma uma atitude que nós devemos também tomar. Sabe o que Davi faz? Aleluias. Glória a Deus. Aqui Davi fala, a palavra do Senhor fala que e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Davi desvia daquele que critica. Assim nós devemos fazer também, desviar daqueles que nos criticam. Sai de perto, não dá ouvidos, porque assim nós nos tornamos um vencedor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluias, glórias a Deus. Mais uma lição que nós tiramos desta palavra, desta história. Quarta lição. O vencedor tem que ser especialista. Vamos ler o versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Aleluias. Davi chega para Saul e fala: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Mas Saul acredita, crê, né? Naquele momento, vai meu filho, vai. Depois que Davi fala que matou um urso, um leão. Mas Davi pega a sua armadura. Veja bem, Davi era pequena estatura, vamos supor que era manequim 40, Saul manequim 70. A diferença de tamanho era enorme. Aleluias. E Saul vai e coloca aquela armadura em Davi, que Davi não dava conta nem de andar com aquela armadura. Aleluias. Mas isso que muitos vão fazer em nossas vidas. Às vezes nós damos ouvidos às pessoas erradas, e elas nos dão conselhos errados, conselhos esses que fazem nos lutar contra os gigantes com as armas erradas. Mas Davi não aceita aquela armadura, porque nós temos que lutar, irmãos, com as nossas armas. E qual que é a arma que Davi trouxe para lutar com aquele gigante? O cajado, a funda. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar que Davi veio com o seu cajado, e que ele usou para matar o urso e o leão, não foi o cajado? Ele veio com as armas de outras batalhas que ele venceu. Assim também você tem que ir contra esse gigante que levanta hoje, com a arma que você venceu aquele gigante lá atrás, que foi sua oração, que foi a leitura da palavra, que foi o jejum, que foi as campanhas. Mesmo que falarem: olha, não muda
atitude, faz isso, mas não faça. Vá lutar com esse gigante com as armas que você já venceu no passado. Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. E nós temos que ser especialista, igreja. Davi, ele era especialista em matar gigantes, porque olha bem o tamanho do urso, olha bem o tamanho de um leão. Glória a Deus. E Davi, ele sabia manusear bem o cajado e a funda. A palavra do Senhor vai falar que Davi pega lá 5 pedrinhas do ribeiro, e ele pega, e ele sabe qual que é o estilo de pedra para acertar aquele gigante, a pedra que não erra. Fala que ele pegou pedras lisas. Porque sabe por quê? Porque as pedras lisas, elas não fazem curva, elas vai direto. Se pegasse umas pedras desordenadas ali, né, meia deformada, fazer curva e poderia não acertar o alvo. Mas Davi, ele é especialista, ele sabe as batalhas antigas que ele venceu, ele leva as mesmas armas. Leva as mesmas armas que você venceu no passado. Aleluia. E traga hoje para vencer esse gigante na sua vida. E você vai ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Aleluias. E não basta só coragem, igreja. Davi, ele teve coragem, mas não basta só coragem, tem que ter preparo. Davi se preparou, ele olhou aquele gigante, ele avaliou, ele olhou as pedras, quer dizer, na Bíblia, a palavra de Deus. Ele se armou com a palavra de Deus. Se arma com a palavra de Deus para você enfrentar esse gigante. Se arma com a oração. Aleluias. Hoje nós podemos ver, antigamente, a irmã Hilda, eu acho que lembra. Antigamente tinha um médico, e a gente ia naquele médico, e o médico era médico, ele era o médico para tudo, né? Se doía o pé, era um médico só que tratava. Se doía a cabeça, era um só. O médico que tratava o estômago era o mesmo, e aí vai. O médico tratava todos da mesma família, e era um só. Agora hoje você vai no hospital, se sua mão está doendo, você tem que ir no médico especialista para a mão. Se o seu olho está doendo, tem que ser um médico especialista para o olho. Se você está com dor, problema no estômago, é o médico especialista para o estômago. Então hoje há várias especialidades. Assim nós também temos que nos preparar, sermos especialistas para nós vencermos os gigantes que se levantam na nossa vida. E a nossa especialidade, igreja, é ser um crente fiel. Nós temos que ser especialistas em ser um crente fiel. Glória a Deus. Um crente obediente. Nós temos que ser. Se você, às vezes, você trabalha, pode ser um trabalho, igreja, pode ser até fazer um salgadinho, mas você vai fazer aquele salgadinho perfeito. Glória a Deus. Você vai dar o seu melhor. Louvado seja Deus. Dê o seu melhor para Deus. Aleluias. Para você vencer, você tem que ter coragem, preparo, assim como Davi se preparou. Aleluias. E aqui nós vemos aqui o quinto cuidado. Aleluias. Nós temos que ter cuidado, igreja, com a soberba. Vamos ler o versículo 45. Aleluias. Aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não foi contra aquele gigante com o seu poder, mas sim no nome do Senhor, porque ele sabia que só Deus podia vencer. Louvado seja Deus. Aleluias. Quando o seu irmão falou: olha, você veio aqui para olhar, para nos, né? Eliabe criticou Davi, falou que ele foi lá só para, né, escarnecer e tal. Mas olha só, Davi no capítulo 16 foi ungido a rei. Ele foi ungido a rei, escolhido rei pelo Deus de Israel. E quando no capítulo 17 acontece a batalha, ali o pai de Jessé, né, o pai de Davi, chama Davi e fala assim: Davi, vai lá levar uns lanches para os seus irmãos que estão lá na guerra.
Davi era para falar assim para o pai dele, falando: ô pai, peraí, pai, eu sou o rei, você não sabe não? Sou rei. Como é que o senhor quer que eu vou, um rei, vou lá levar um lanche para os meus irmãos, pai? Um rei servir. Mas não, Davi, ele era humilde. Ele pegou esse lanchinho e foi. Assim também, igreja, nós temos que ter cuidado com a nossa soberba, de achar que nós vamos conseguir vencer com o nosso braço, achar que nós vamos conseguir vencer com as nossas armas. Nós vencemos com as armas que Deus nos dá. Nós vencemos com a fé, com a confiança em Deus. Mas é Ele que vence por nós. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia disso. Ele sabia que ele poderia vencer os gigantes só se o Senhor fosse com ele. E nós só podemos vencer esses gigantes se nós tivermos o Senhor conosco. E como faz para ter o Senhor conosco? Buscar a face dele. Buscar a face dele. Buscar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Ter intimidade com o Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de obediência. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, um vencedor de gigantes é alguém que tem pressa em vencer. Veja só, estou terminando já. Versículo 17. Aliás, versículo 48, aliás. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Quantas e quantas vezes nós temos fugido do nosso gigante? Quantas e quantas vezes nós temos deixado os nossos problemas? Não, deixa lá, depois eu resolvo. Não fuja. Corra para enfrentar esses gigantes. Glória a Deus. Não, amanhã, depois eu vou começar uma campanha. Comece hoje, comece agora. Amanhã, depois eu vou orar. Começa a orar agora. Começa a colocar na presença do Senhor. Glória a Deus. Começa a colocar na presença do Senhor a sua casa, a sua família, esta causa. Louvado seja Deus. Não deixe para amanhã. Corra, faça igual Davi. Corra até o gigante a enfrentá-lo. Quanto mais você fugir dos problemas, mais os problemas crescerão, mais eles se tornarão grandes. Papai. Temos que enfrentar os nossos problemas, os nossos gigantes. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A sétima lição que eu tomo: o vencedor é alguém que encoraja outros a vencer. Aleluias. Deus não quer que você seja apenas um vencedor. Deus quer que você seja um encorajador. Quer que você encoraje outros a vencer. Aleluias. Vou contar aqui uma história rapidinho.